Zé Filho, grande abraço para você que está nos assistindo aqui em nosso novo canal. Esperamos que venha de encontro ao que vocês procuram de informação aqui em Barreiras e na região oeste da Bahia, se bem que aqui no nosso canal nós não vamos falar somente especificamente de coisas de Barreiras, mas de todo o Brasil, assuntos que possa interessar de uma forma em geral a todos vocês que estão nos assistindo. Então, para que vocês entendam um pouco, né, da ideia desse nosso canal, então, a ideia de fazer esse bate-papo aqui com o Osmar já é antiga, mas nós decidimos não perder mais tempo e a forma que encontramos foi essa solução tecnológica, né? Nós temos para o programa de hoje o tema do momento, né? O coronavírus, e nós vamos tentar passar um histórico, um breve histórico dessa pandemia aqui na região oeste da Bahia. Exatamente. Inclusive, trazendo à tona a quantidade de pessoas infectadas, de pessoas que estão em tratamento na nossa cidade, e também o ponto da importância do laboratório da UFOB, né, Zé, que foi instalado e que, a partir daí, parece que as coisas começaram a sair com maior rapidez, né? O primeiro caso foi em 18 de abril, aqui em 18 de Barreiras, né? abril, há pouco mais de um mês atrás. Então, naquela época, nós tínhamos 4 pessoas esperando por resultados e 79 pessoas em monitoramento domiciliar. Até hoje, eu ainda não entendi os critérios para esse tal de monitoramento domiciliar. Pelo que eu entendi, as pessoas que ficam em monitoramento domiciliar são aquelas que têm os sintomas mais leves, que não ainda há necessidade de um olhar mais sério da saúde, para que se possa, por exemplo, até mesmo fazer um exame rápido, né? Um teste rápido para saber se está ou não no coronavírus. Mas você não acha, Osmar, que esse critério deveria mudar? Porque imagine que a pessoa, nem todas as pessoas que têm coronavírus apresentam sintomas, né? Sintomas mais graves. Então, elas podem, nós vimos aí vários casos de pessoas que estavam com caso confirmado de coronavírus e não ficaram em casa. Elas também podem passar por isso, podem transmitir. No dia 12 do 5, ainda tínhamos 2 casos. Veja você, que nós começamos a falar aqui sobre a evolução dos casos a partir do dia 18 de abril. De abril, 18 de abril. No dia 12 de maio, né? Aí foi surgir um novo caso só no dia 3 de maio. Dia 13, né? No dia 13, Osmar? Dia 3. Aí depois do dia 3... Exato. Um novo, continuou o mesmo caso dia 5, dia 12. Dia 12 ainda continuou com 2 casos apenas. Só aumentou o número de pessoas com suspeita, né? Que passou de 4 para 44. Aí, no dia 14, nós já tivemos 5 casos. O que mudou, Osmar, do dia 12 para o dia 14? Teve um fato aí, eu não sei se vocês... Até o dia 12, os testes eram feitos no LACEN, em Salvador, né? E com o investimento da ABAPA, acho que no valor de R$370 mil, a UFOB, aqui em Barreiras, abriu seu laboratório exatamente no dia 12 que começou a funcionar. E a ABAPA, inclusive, faz questão de lembrar isso. Foram investidos, né, da associação, a ABAPA, R$370 mil e mais algum valor em insumos, né? Mas o governo federal também, com recursos do Ministério da Educação, né, através da UFOB, investiu R$600 mil e os parceiros contribuíram com mais alguma coisa, Prefeitura de Barreiras e Governo do Estado. Então, a junção, né, desse investimento, desses investidores em torno dessa causa, foi realmente o que, né, proporcionou a abertura do laboratório da UFOB. No dia 14, 3 novos casos, né? Nós tínhamos 2, aí passou para quantificado 5 casos. Aí nós tivemos 67 pessoas à espera de resultado
e 125 em monitoramento domiciliar. No Domiciliar. dia 17, 9 casos, ou seja, mais 4, né? Mais 4 casos. No dia 18, 11 casos, 11 mais casos. 3, Mais mais 2. 2. Isso. No dia 19 do 5, 19 casos. No dia 20 do 5, 26 casos. No dia 21 do 5, 29 casos. E ontem, dia 22 do 5, nós tivemos 32 casos. De E ontem para hoje, cá, você já recebeu o boletim? já recebemos o boletim de hoje, né? Já chegamos a 35 casos aqui em Barreiras. É Então, um avanço muito grande. Na realidade, aqui em Barreiras, hoje nós temos 35 casos confirmados, que são aqueles pacientes que testaram positivo para o coronavírus. Nós temos já, graças a Deus, 8 casos de pessoas que já foram recuperadas, né? Que já se curaram. São pacientes que testaram positivo anteriormente para o Covid-19 e que cumpriram aí uma quarentena e estão todos curados. E durante todo esse período da pandemia, desde quando iniciou até hoje, Barreiras conta hoje com pacientes com amostra negativa para o coronavírus, no total de 285 pessoas, né? E os casos suspeitos notificados, que são aqueles pacientes com amostra que está aguardando resultado hoje, são 29 pessoas apenas. E com monitoramento domiciliar hoje em Barreiras são 143. E um amigo médico recentemente me disse que o crescimento do número de casos vai fazer com que casos graves comecem a aparecer, né? Isso faz parte de uma lógica, esperando por esse aparecimento de casos graves. Nós já tivemos alguns, né? Me parece que hoje em Luiz Eduardo surgiram vários casos, inclusive uma pessoa está entubada lá no HO. Você ficou a par dessa? Foi transferido ontem, sexta-feira, para Barreiras, esse caso de Luiz Eduardo Magalhães. E lá em Luiz Eduardo, hoje, surgiram mais 5 casos, né, que testaram positivo. Luiz Eduardo, hoje, chega a 18 o número de contagiados naquele município. Eu percebi que nesse período da pandemia aqui em Barreiras, no início, as pessoas estavam mais receosas e o Poder Executivo Municipal, que tem o domínio sobre isso, mandou fechar tudo naquela época. Só que aí abriu-se as portas, não sei eu se cedendo a um desejo dos comerciantes de Barreiras. O que acontece é que hoje nós já estamos com 35 casos e o comércio continua aberto. E as pessoas ficam indagando o porquê disso. Por que não fecha antes que isso se alastre mais e mais? Mas o interessante ainda sobre isso é a gente ver parte da população que não dá a mínima para o que está acontecendo em relação ao coronavírus aqui em Barreiras. Eu queria pontuar aqui sobre os casos positivos por bairro aqui em Barreiras, onde nós temos o bairro de Barreirinhas, com o maior número de infectados, que está agora com 8 casos. Nós temos o bairro Aratu com 1 caso, Bandeirantes com 3 casos, Barreiras 1 com 1 caso, Barreirinhas, como eu falei, com 8 casos, Jardim Ouro Branco, 1 caso, Morada da Lua, 2 casos, Povoado do Tatu, 4 casos, Recanto dos Pássaros, vizinho meu aqui, com 2 casos, Renato Gonçalves, 1 caso, Sandra Regina, 1 caso, São Miguel, 1 caso, Serra do Mimo, 1 caso, Sombra da Tarde, 1 caso, Vila Dulce, 2 casos, Vila Nova, 1 caso, Vila Regina, 2 casos, Val da Boa Esperança, 1 caso, Vila dos Sais, 1 caso, e a Vila Morim, 1 caso, totalizando aí 35 casos da cidade. É de se admirar um bairro como o Santa Luzia, em Barreiras, não ter nenhum caso. Eu vejo que aqui na Santa Luzia é um caso de sorte, vamos dizer assim. Porque o dia que cair vai ser um problema realmente muito grande. A gente, antes desse último decreto do prefeito, nós podíamos ver nos bares pessoas sem máscara, né, aos montes, e isso realmente é uma questão que eu vou atribuir à sorte, né? Porque o dia que aparecer um caso de coronavírus aqui pode criar um grande problema de saúde pública. Aqui na região, Osmar,
algumas cidades apresentaram uma situação um pouco preocupante, né? Cristópolis, né, a nossa cidade vizinha aqui, que é minha terra, com 6 casos. Morpará, que não é tão próximo daqui, mas 8 casos, se não me engano. Barra também teve alguns casos. Santa Maria da Vitória, inclusive, teve um óbito lá, embora tenha sido de um vendedor, mas o vendedor morreu lá e ele, né, estava trabalhando lá em Santa Maria da Vitória. Né, o general Pazuello vai assinar né, o protocolo que vai permitir o uso da cloroquina. É o nosso terceiro ministro dentro de um mês. Exato. E aí, a equipe dele foi formada essa semana e me parece que mais de uma dúzia de novos assistentes dele lá em cargos, né, de direção, que não tem qualquer experiência, assim como ele, na área de saúde. É complicado gerir uma pasta tão importante para o país com uma equipe sem experiência. Os dois anteriores que entraram, que tinham entendimento na saúde, discordaram do posicionamento dele, por isso saíram do ministério. Então, ele procurou alguém que possa obedecer às ideias dele, ou seguir as ideias dele. O ex-ministro Tais, ele foi convidado para ser conselheiro do Ministério da Saúde. Ou seja, eles estão perdidos lá. Não aceitou. Não Ele já não aceitou. Não aceitou. É o seguinte, Zé, a ALBA, né, que é a Assembleia Legislativa da Bahia, aprovou na manhã de hoje, nesse sábado, dia 23, o PL do governo do estado que antecipa alguns feriados estaduais para o início dessa semana. O São João, por exemplo, que é comemorado no dia 24 de junho, ele foi antecipado para a segunda-feira próxima, dia 25 de maio. A independência da Bahia, que é comemorada no dia 2 de julho, foi antecipada para a terça-feira próxima, dia 26 de maio. Há alguns municípios baianos, como Salvador e outros do interior, eles irão antecipar algum feriado municipal para quarta-feira, no dia 27 de maio. E com a lei que foi aprovada hoje, todas as entidades, inclusive as entidades bancárias, estão proibidas de funcionar na segunda e terça-feira. É realmente complicado, porque nós vamos perder um feriado nisso aí, né? Nessa brincadeira. Eu ia pensar, interessante isso, né? Que eu não entendi bem o posicionamento da Prefeitura de Barreiras, que ela informou em acatamento ao decreto estadual, olha só, em acatamento ao decreto estadual, ela estabeleceu medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento à propagação do coronavírus. Agora, o detalhe, a prefeitura teve a proeza de transformar 3 dias de feriado em 2. Eu não entendi porque, se é para fechar comércio para que dê uma estancada na proliferação do vírus, não fez isso. Porque, em vez de 3 dias fechados, apenas 2 serão paralisados. A pressão do comércio é total para que o comércio fique aberto, para que haja o atendimento mesmo presencial, mas isso ocorreu recentemente, né? Estava tudo certo, depois daquele período que passou fechado, abriu tudo, e agora, por exemplo, os bares, né, que protestaram esses dias aí, com a carreata e tudo mais, bares e restaurantes, eles estavam protestando, mas quando abriu o comércio, eles não fizeram por onde. A maioria, pelo menos, não fez por onde, descontrolaram totalmente o acesso das pessoas, passou a entrar qualquer um nos estabelecimentos, quantas pessoas quisessem, e depois foram fazer a carreata para protestar. Então, o comércio ele tem feito uma pressão muito grande, mas ele também não tem reagido à altura. Eu acho que alguns comércios, a gente pode falar para todo mundo, alguns estão conseguindo fazer isso, estão exigindo mais, mas a maioria não faz esse controle. E outra coisa, Zé, eu ainda estendo isso aí, não só a bares e restaurantes, tem muito comércio aqui em Barreiras, bem popular, que você vê filas e filas e totalmente lotada dentro, só com fazendo compra. Então, Zé, a conta de luz aqui na Bahia vai ficar mais cara a partir desse mês de julho. Estamos próximos, hoje é dia 23, ainda tem o mês de junho, depois vem julho, é isso. Temos aí um pouco mais de um mês para que a energia suba aí 4%.
como não bastasse já a falta de rendimento que o povo está tendo, né? Tem mais essa aí de pagar mais caro a sua energia elétrica. Por exemplo, todo ano a ANEEL aprova esse aumento, né, na conta de energia do consumidor. Nos anos anteriores, esse aumento sempre se deu no mês de abril, mas esse ano, por causa da pandemia, esse aumento foi adiado para julho. E para os consumidores, em especial de baixa tensão aqui na Bahia, o aumento será de 4,32% e o aumento para os consumidores de alta tensão, que são as indústrias, né, que gastam mais energia, o reajuste será de 5,38%. É uma pena. Vamos ver se as coisas começam a melhorar, porque essa é a nossa esperança maior nesse momento, né? Que Rapaz, na realidade, essa questão de melhor. Eu tenho assim uma desconfiança, não sei se você vai comungar da minha ideia, mas eu acho que esse problema nosso vai passar quando encontrar uma cura para esse vírus e quando achar a vacina. Porque a Exato. pessoa, estando vacinada, vai estar imune e pode trabalhar e fazer tudo normalmente, como antes, né? E até Exato. lá vai demorar, porque esse vírus ele é muito mutável e está difícil de encontrar a vacina. No caso do H1N1, foi pouco mais de 30 dias e já tinha vacina. Pois é. E o coronavírus, nós estamos convivendo com ele desde dezembro. O coronavírus realmente é diferenciado, viu, Osmar? E a solução para ele está muito difícil. E quem tem esperanças aí de realizar grandes eventos ou de participar de grandes eventos, por exemplo, o Carnaval do ano que vem, há hoje uma chance de 99% de não acontecer, por conta da falta da vacina. E imagine que há uma questão de logística também. Imagine que essa vacina comece a ser produzida. Ela não vai ser produzida toda de uma vez em 1 ou 2 ou 3 meses ou um ano, ter vacina suficiente para todo mundo, 7 bilhões de habitantes no mundo. Tem a questão também da prioridade. Nós hoje, né, pela política adotada pelo governo federal em relação a esse caso, Seremos um dos últimos, né? nós seremos os últimos a serem atendidos com as vacinas, porque a impressão que se tem lá fora é que a gente não precisa, que a gente não considera importante. Então, quando a vacina chegar aqui, já o tempo já vai ter passado bastante. Vamos encerrar então, Zé? Vamos. A Tá, gente possa fragmentar um pouco mais, né, Osmar? Com menos comentários e mais dados, mais informações. A gente está começando e aos poucos a gente vai ajustando para virar um informativo semanal, né? Ou então um debate sobre os temas que aconteceram na semana e de maior relevância, né? Exato. Então, queremos agradecer você que nos acompanhou aqui, teve a paciência de suportar eu e Zé Filho. Se você gostou aí do nosso vídeo, dê aquele like esperto. Curta aí o nosso... Mas é o paparazzo que fala. Não, tem muita gente que fala isso. Curta aí a nossa página, ative o sininho lá para ser notificado quando a gente colocar outro vídeo e compartilhe com os amigos aí no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, para que todos possam conhecer aqui o nosso canal. Valeu, um abraço e a gente espera vocês aqui, né, no próximo vídeo. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.